Vamos começar então, esse é o nosso devocional de direção. Bom dia! Hoje é o segundo dia da série Descanso aqui no nosso devocional de direção. Começamos ontem a falar sobre o que de fato é descansar, né? Falamos sobre o cansaço que nós estamos vivendo ultimamente e que há dois tipos de cansaço. Há dois tipos de cansaço. Há o cansaço de esforço demasiado, de exaustão, né? Que é quando você se dedica de forma exaustiva e você vai ter como consequência um cansaço, uma fadiga. E há um cansaço que é o aborrecimento, a inquietação. E esse cansaço, o aborrecimento, a inquietação, ele é interno, ele é da alma, ele é por dentro. Então, não adianta só descansar por fora, porque ele vai continuar por dentro. Eu tenho para mim que a maioria das pessoas que mais descansam fisicamente, às vezes tem mais problemas de inquietação interna. Você já viu aquela expressão, a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Essa expressão, ela corre por aí, né? E vence gerações, porque, de fato, ficar muito tempo sem fazer nada te acarreta em pensamentos ansiosos. A ansiedade é excesso do futuro, né? É incerteza do futuro, o excesso daquilo que pode acontecer, vindo na sua mente antecipadamente. Aí você vai ficar preocupado, né? Preocupação, ocupar-se antecipadamente é pré-ocupação. Você vai se ocupar, na verdade não é fisicamente, mas é mentalmente, é internamente. Você se ocupa antes da ocupação. A preocupação é isso. O que está acontecendo hoje no Brasil, em vários estados do Brasil, é uma preocupação com relação a possíveis ataques em escolas, possíveis ataques com crianças, depois daquela cena terrível que a gente viu ali em Santa Catarina, daquele rapaz doido, maluco, né? Que vai ser investigado ainda pela quantidade de maluquice que ele estava na mente, que foi lá, acabou com a vida das crianças. Foi uma cena triste, eu chorei ao ver os pais ali. Não tem como não chorar, né? Não tem como você não se afetar, os pais sabem o que eu estou dizendo. A questão é que agora começa a ser uma histeria coletiva. As pessoas começam a ficar preocupadas. Então você vai ver gente na rua comentando, gente nos grupos do WhatsApp, e qualquer coisinha já é motivo para fazer um alarme, né? E as pessoas começam então a se trancar em casa, trancam os filhos em casa, querem exigir a polícia na rua o tempo todo. E essa preocupação é sobre algo que possivelmente nunca mais vai acontecer. Ah, mas eu vi já uma criança, não sei aonde, em qual estado, no Brasil. Realmente, as coisas estão difíceis. Podem acontecer outras coisas isoladas, mas eu quero tranquilizar você que é pai e mãe que está me ouvindo essa palavra agora de manhã. Muitas coisas aconteceram no passado também de forma isolada e estarrecedora como esta. E a gente simplesmente começa a provocar as próximas quando essa preocupação ela passa a trazer esse assunto muito à tona. Você sabia que essas pessoas que fazem isso, elas fazem porque querem chamar atenção? Se elas têm a atenção devida, se elas têm a atenção devida, essa mensagem é passada para os próximos. Então, ao invés de você ficar trazendo à tona, né, trazendo à tona cada vez mais o que aconteceu e compartilhando a foto do bandido, do criminoso, porque isso vai gerar ainda mais curiosidade daquele psicopata que vai olhar e dizer, olha como ele ficou famoso, né? Então, não é para você abafar o caso, mas caminhe numa direção que seja palpável, seja real. Sabe, o que podemos fazer para melhorar, né? Não, agora não, fecha as escolas, tá todo mundo fechando tudo. Não, não é nesse sentido, não vai acontecer imediatamente alguma coisa em todo o Brasil. Mas vamos tomar medidas cabíveis, com a mente boa, a mente sã, sóbria, sabe? O medo ele vai fazer você botar culpado onde não tem culpados. O medo vai fazer você colocar os pés pelas mãos, agir sem consciência, né? E nesse sentido, essa inquietação, ela não vai te levar a algum lugar real, vai talvez levar a discussões, a brigas, e não faz muito sentido. Talvez isso nunca mais vai acontecer.
Você sabia que 90% das nossas preocupações nunca irão acontecer? Isso aqui é até uma estatística, eu vi citado, eu não sei até a fonte, né? Não é uma pesquisa real de fonte, que foram feitas com muitos anos, né? Mas eu vi do pastor Tiago Brunet, ele citando essa pesquisa num podcast, ele explicando sobre uma pesquisa que foram feitas com 2.000 pessoas, e nessa pesquisa foi feito com essa pergunta, né, e com esse embasamento sobre o quanto as pessoas se preocupam por coisas que nunca vão acontecer. E foi tirado esse número, 90%. Ou seja, de cada 10 preocupações que você tem, 9 nunca vão acontecer. Elas só te servem para te ocupar antes. Então esse aborrecimento, essa inquietação, nem sempre é sobre algo legítimo, é sobre algo que pode acontecer. Nós tememos, muitas vezes, coisas que não fazem sentido. Coisas que não vão acontecer. É claro que isso não nos impede de agir coerentemente, mas, né, mas muitas coisas não vão acontecer e eu preciso, então, ter essa consciência. Meu irmão, meu filho está correndo risco de vida indo para a escola. O seu filho está correndo risco de vida quando ele sai de casa, quando ele está na frente de casa, quando ele atravessa a rua, quando ele vai no coleguinha brincar. Nossos filhos correm risco de vida todos os dias. Ele está correndo risco de vida no seu carro, com você dirigindo. Ele está correndo risco de vida. Isso não faz a gente largar nossos filhos de qualquer jeito, mas também essa inquietação, às vezes, ela se destina a algumas coisas, e às vezes nossos filhos estão dentro de casa, alguns, né, tem os filhos dentro de casa, e passam 5, 6 horas no videogame, e assim, ele está matando a mente do filho, né? Os pais estão acabando com a mentalidade dos filhos. Filhos vendo os pais se pegarem na briga 24 horas por dia, está destruindo a mentalidade da criança, né? Se largar filho para ouvir músicas de funk, músicas promíscuas, músicas com teor sexual, se largar o seu filho numa tela e largar um controle na mão dele, isso é destruir o seu filho, isso é matar o seu filho por dentro. Isso, para mim, é até mais grave do que levar ele para a escola agora. Então, aproveitei esse gancho aqui para falar, porque estamos falando sobre descanso, né? Há um descanso da alma, e esse descanso da alma, ele não é provocado por tempo que você passa sem fazer nada. Na verdade, se esse descanso da alma não for corrigido, se esse alívio da alma você não tem, quanto mais tempo você fica parado, pior. Sabe? Porque há pessoas que conseguem simplesmente mascarar o cansaço da alma com as muitas atividades e distrações. Mas uma hora ou outra você para e vê o quanto você está inquieto. Há pessoas que trocam de cidade o tempo todo, elas vivem como nômades, elas saem de um lugar e entram no outro, e sai de um trabalho, entra no outro, sai de um relacionamento, entra no outro, e acredito que agora essa pessoa que virá vai te trazer paz. Agora essa cidade que eu estou indo vai me trazer paz. E no fim ela leva a sua inquietação para todos os lugares que ela pisa. E a questão nunca foi o lugar, nunca foi a pessoa, nunca foi o relacionamento, sempre foi a insatisfação interna que precisa ser tratada. Nós vivemos uma sociedade cansada, fisicamente também, né? Mas eu quero... porque para cansaço físico só existe uma forma de descansar, é parar, é ter um descanso físico. E isso é normal, isso é comum, isso não precisa de muito estudo, não precisa de muito princípio, é só sentar ou deitar e não fazer nada, né? A questão é que as pessoas muitas vezes acreditam, e talvez você, e eu também por muitas vezes acreditei, que se eu parar e não fazer nada, a minha mente vai ficar parada sem fazer nada. E é aí que entra o engano, porque nós muitas vezes estamos cansados por fora porque é só um reflexo do que está dentro. Se você está calmo por dentro, está vivendo em paz por dentro, e está só cansado por fora, algumas horas descansando por fora vai resolver. Mas se você deita no sono e acorda cansado, você passa o dia só pensando em parar e descansar, talvez o problema não seja o seu cansaço físico. Talvez o seu cansaço físico já é o reflexo de um cansaço emocional, de algo interno. Então, se eu pegar o princípio do descanso, que descansar é recarregar-se, é botar carga, é ter energia para continuar,
eu preciso pegar o mesmo princípio e aplicar no meu descanso interno. Porque não adianta eu deixar o meu celular sem usar ele, sem colocá-lo na tomada. E o que é a tomada? A tomada é essa fonte de energia. É uma fonte de energia. Sabe, o meu carregador, até estou usando aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó. Tem um carregadorzinho aqui, ó. Tá um celular aqui. Esse carregadorzinho aqui, ele não tem o poder de carregar o meu celular. Apesar de chamar-se carregador. Engraçado, né? Ele não tem o poder de carregar o celular. Mas, quando colocado na tomada, a fonte de energia conecta. Então, essa energia vem de outro lugar. Ela não está aqui, ela não está no carregador. Ela não está no ato de eu parar o meu celular e parar de mexer. Nem sempre parar de mexer, né? Você não vai conseguir carregar o celular só por parar de mexer nele. Então, algumas pessoas acreditam que, olha, se eu parar, hoje eu vou pegar um dia de folga e eu vou descansar. Mas se é a energia sua interna, se é algo que você precisa conectar com a fonte, então você precisa conectar na tomada a sua vida. O que é conectar na tomada? É conectar na fonte de energia do propósito. A fonte de energia, ela me coloca no propósito de novo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A fé é enxergar com aquilo que eu ouço, certo? Quando você vai ouvindo a palavra de Deus, os teus olhos da fé vão sendo abertos. E você começa a ver, simplesmente ver, possibilidades, opções, saídas através da fé. Quando você para ouvir a palavra de Deus, a fé começa a vir. E a fé começa então a te dar motivação. Motivo para ação. Você começa a ter um motivo para a ação. Isso eu chamo de senso de propósito. Tem uma coisa que as empresas muitas vezes não têm, até igrejas não têm, é esse senso de propósito claro às pessoas. Para onde nós estamos indo? Qual é o propósito de estar aqui? Então, já não faz sentido me descansar e recarregar, porque para que eu tenho que descansar? Para que eu tenho que estar bem? Se eu não tenho para onde ir, se eu estou só fazendo o que eu faço todos os dias, e eu não gasto mais tanta energia assim. Ela é só física, eu só preciso descansar fisicamente. Só que ao longo dos anos, isso vai acarretando nessa inquietação da alma, porque lá dentro do seu coração tem um ponto de interrogação, tem um vazio, uma busca por um sentido da vida, direção da vida, senso de propósito. Porque quando você foi feito por Deus, você foi feito para viver algo. Deus já tem algo para você. Mas quando você não tem esse senso, você está vivendo sem propósito nenhum, você está negando o que você nasceu para ser. E negando de fazer o que nasceu para fazer. Então vai sempre existir uma lacuna. É um vazio, existe um buraco ali. E a pessoa, você pode mascarar isso de todas as formas. Você pode ser uma pessoa que está ligada no automático e os anos vão passar muito rápido. Eu conheço pessoas que trabalharam tanto e construíram tanto na vida e só pararam para pensar no sentido da vida na velhice. De tanto que a correria vai te envolver. Olha, agora é 7h21 da manhã. Eu vou sair às 8h, deixar meu filho na escola, vou para a nossa empresa e depois tem muitas atividades. Tem funcionários, demanda de funcionários, demanda de alunos, de professores, de pais, de reformas, de compras, de venda. Tem muitas demandas diárias. Se eu não definir quem eu sou, não ter um tempo com a fonte, se eu não ligar na tomada a minha vida, e não falar com o Pai, e não falar com Deus, se eu não tiver esse tempo, imediatamente, no momento que eu saio da porta de casa e entro no meu carro, a partir dali eu não faço mais nada por decisão. Tudo vai ser por demandas que vão me colocar na mesa. Se eu sentar na mesa, vai começar a vir as notificações. No meu celular vai começar a vir as demandas e as pessoas vão dizer o que eu tenho que fazer. Se eu não tenho um propósito definido, os lugares que eu pisar vão me dar um propósito, vão me dar um motivo para me fazer alguma coisa. E aí eu vou acabar fazendo tudo de forma automática, sem definir as prioridades, o que de fato eu tenho que fazer, o que Deus espera que eu faça. Porque há coisas, guarde o que eu vou te dizer, há coisas que se você fizer, Deus fará o resto.
Quando você cuida das prioridades, o que é secundário, Deus acrescenta. Isso é o que está na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas elas vão vir depois. Elas são secundárias. Eu não estou dizendo para você não buscar as outras coisas, mas é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, a busca pelo devocional, e quando eu falo devocional, a nossa live tem esse nome, mas é uma live ainda. Devocional não é só ouvir uma palavra. Devocional é ter um tempo só a sós com Deus. Então, você permite com que, nesse momento, você receba uma palavra dentro do seu devocional. Mas você precisa de oração no seu devocional. Você precisa de silêncio no seu devocional. Você precisa estar sós no seu devocional. Porque nesse devocional, antes de você sair para a rua, é que Deus vai definir para você quais são as suas prioridades. O que de fato é importante. E quanto que, definindo o que é prioridade, as outras coisas elas vão vindo e sendo acrescentadas. Então, se você quer recarregar a sua vida por dentro, se você quer aprender a descansar por dentro, você precisa se conectar na fonte. É na fonte de energia, é na fonte do Espírito, quando você para e busca de Deus. Então não é só sobre parar, é sobre parar e conectar na fonte. Se você for fazer um devocional amanhã, faça isso. Feche os teus olhos e diga, Pai, eu vim aqui para conectar minha vida na fonte. Eu quero que o Senhor entre dentro de mim agora para que clarifique o meu propósito, para que ative a minha identidade e para que eu saia para fora de casa ou para que eu vá trabalhar e fazer o que eu tenho que fazer, mas não fazendo o que os outros mandam apenas, e não simplesmente seguindo ordens, seguindo regras, mas queimando o meu coração por aquilo que eu faço. Então, quando você tem um propósito, você vai perceber a necessidade de carregar-se. E se tem uma coisa que a vida nos ensina, e se você for um bom aprendedor, você aprende rápido, é respeitar o seu limite de descanso. Uma vez uma pessoa, um homem, foi substituir a Madre Teresa de Calcutá. Se eu não me engano, era a Madre Teresa de Calcutá. Eu acho que era. Num discurso que ela ia dar. E essa mulher foi muito famosa nos tempos antigos. E ela trabalhava, inclusive, em outros países. Se eu não me engano, foi ela, tá? Se não for, me corrija. E ela tinha sermões para ministrar, falar. E sempre muito aplaudida, muito respeitada. Um dia ela teve que sair e deu para um homem substituir ela. Então esse amigo dela disse, você vai me substituir hoje, na minha fala. Então ele foi para casa e se preparou muito, 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 muito. Se preparou, passou jejuando, lendo, estudando, e leu, fez esboços, e passou um dia inteiro fazendo isso. E até a última hora, antes dele entrar no palco, ele passou se preparando. E ele se preparando sobre aquele momento, ele chegou na hora e não aconteceu. Sabe? Não aconteceu, não deu certo, não foi como ele esperava, não surgiu o resultado que ele... Não, foi muito ruim a palestra, a palavra dele não deu, não aconteceu. E aí então ele se questionava, dizendo, mas o que eu fiz de errado? Mas eu fiz tudo certinho. Eu me preparei, eu estudei, eu me debrucei para estudar, para me preparar para esse momento. E aí, eu acho que não era a Madre Teresa de Calcutá, não, era outra pessoa. Mas era uma mulher muito famosa nos tempos antigos. Que a Madre Teresa ela é sobre outro projeto, que é sobre outra história. Eu acho que eu confundi, mas toca adiante, o importante é o sentido. A questão é a seguinte, que ele perguntou para uma pessoa que era amigo dessa mulher e disse, olha, eu errei muito, não foi o que eu esperava, mas eu me preparei, não teve um problema com a minha preparação. Por que não foi bom? Aí a pessoa disse assim, olha, a palestrante, né, a mulher, ela, no dia que ela ia palestrar, ela costumava descansar. Então, ele aprendeu uma lição poderosa sobre não passar só preparando-se de forma exaustiva na técnica, mas preparar-se fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, no descanso.
Acho que o maior preparo que você pode ter é respeitar o seu limite antes de ter uma performance. Olha, eu vejo muitas pessoas na prova do Enem, os jovens, adolescentes, vão fazer a prova do Enem, eles passam estudando, né? E já faz muito tempo que eu ouço médicos dizendo, durma 8 horas antes. O descanso é esse momento onde você começa a processar tudo que você, toda a sua preparação. Sabe? Quando você tem um senso de propósito, você tem um motivo para descansar. Deixa eu dar um recado para você que tem empresa, que é empreendedor. Você é pago para descansar, viu? Você tem empresa? Você é pago para descansar. Você que é empregado, também você é pago para descansar. Você que é pastor, líder de igreja, você é pago para descansar. Como assim? Onde é que você se viu uma coisa dessa? Pago para descansar? Claro. Toda vez que você estiver descansando, você está se preparando para o momento que você vai ser usado. Então, nunca mais aponte para um líder e diga, olha lá, ó, na praia. Olha lá, meu chefe, eu estou aqui trabalhando e meu chefe está viajando. Né? Ele está lá no sítio. Ele está no coisa, aí eu trabalhando, ele lá descansando. Ei. Quando a pessoa descansa, ela cria as ideias. Ela se prepara para ter performance, para ter resultado. Respeite o descanso das pessoas. Porque você também vai precisar tirar esses dias. Você vai ter que fazer isso diariamente e também vai ter que tirar esses dias de descanso real, profundo, para se preparar para depois trazer a performance daquilo que você tem que fazer. Então, a gente cai no engano de que a gente é pago para trabalhar e o nosso descanso ele é uma coisa que é errado, eu estou fazendo fora do trabalho. Não, é no seu descanso que você se prepara para trabalhar. Então você está sendo pago para isso. As pessoas pagam você para que você seja melhor para elas. E você só vai conseguir ser melhor para elas descansando, então você é pago para descansar. Agora, no descanso da alma, é quando você está no meio de situações e você consegue descansar. Olha, Jesus está no meio de uma tempestade, ele está dormindo na polpa do barco. A Bíblia diz que Pedro dorme enquanto está preso. Ele é preso injustamente, está na cadeia com bandidos, e a Bíblia diz que ele está dormindo. Um anjo, a igreja está apavorada. A igreja estava lá orando, dizendo, manda um anjo para salvar Pedro, Senhor. Faz um milagre. A igreja está apavorada orando. O anjo está indo lá buscar o Pedro, e o Pedro chega lá. O anjo chega lá e o Pedro está dormindo na cadeia. Porque pode tudo parecer horrível por fora. Quando em Cristo eu encontro a minha paz, olha, não é sobre o que está fora. É sobre algo que eu estou por dentro. Você consegue descansar na cadeia, descansar na tempestade, estar em paz quando você recebe a paz de Cristo. É uma paz que invade você e não tem como entender, porque ela excede o entendimento. O salmista no Salmo 116, verso 7 diz, volte minha alma a descansar, pois o Senhor tem sido muito bom. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu serei o vosso alívio. Olha, a sua paz ela custa caro, porque Jesus pagou um preço caro para te trazer essa paz. Então, toda vez que alguém tentar tirar a sua paz, olhe para esse momento, para essa cena, para essa pessoa e diga, olha, eu recebi essa paz de forma bem cara, bem valiosa. Eu não vou perder isso por causa de você. Tem pessoas que estão um dia em paz, daí chega alguém turbulento lá. Às vezes no nosso trabalho chega alguém turbulento, sabe? Alguém que gosta de tumulto. Onde é que ela se viu? Vocês erraram nisso, apontando falhas. E assim, há pessoas às vezes que chegam já sobrecarregadas, sabe? Elas querem colocar em você esse peso. E aí você olha para aquela situação e tem uma decisão a fazer. Ou eu vou manter a minha paz, manter o que Deus me deu, valorizar a paz que Deus me deu. Ou eu vou jogar minha paz fora por conta de uma pessoa que está mal intencionada. Então, sabe o que é falta de descanso da alma? Quando você perde a paz? É quando você acha que está no controle de tudo. Olha, eu queria falar para algumas pessoas que elas juram que estão no controle das coisas. Às vezes eu vejo
mães de família, né, esposas, que acreditam que estão controlando as coisas. E você não está controlando, você só está manipulando. E controlar você não consegue. Aí tenta manipular para poder tentar chegar no resultado que quer. Mas você não controla todas as coisas. Quem vive cansado é quem vive achando que está controlando, que nada passa desapercebido. E você não está no controle de tudo. Então, não conseguir descansar é achar que está no controle de tudo. Quando você não consegue descansar por dentro, é quando você não confia em Deus. Porque falta de confiança em Deus faz você sentir insegurança. Que você não confia em quem não conhece. Então você tem insegurança. E a insegurança não te deixa esperar. Olha só. A insegurança rouba a sua esperança. A insegurança rouba a sua esperança. Porque você acaba não sabendo esperar o que vai vir se você está inseguro. Quando você está seguro, confiante, você tem esperança, você espera o melhor. Né? Você espera, não, eu confio que vai dar certo. Quando você não confia, você fica inseguro e a insegurança te tira essa esperança. Aí você vai querer agir, colocar os pés pelas mãos, queimar etapas, se apressar, porque não confia, não espera no que vai acontecer. Então, falta de confiança em Deus vai gerar as maiores inseguranças em você. Então, se você pode ter certeza que todas as suas inseguranças estão relacionadas à falta de confiança. Todas. Pegue, me liste as tuas inseguranças aqui numa folha e eu vou te dizer que se você tiver confiança em Deus, nenhuma delas vai existir. Que quando você confia em quem está conduzindo a sua vida, você está seguro. Eu cito sempre aquele exemplo de estar no carro e passar o volante, né? Quando você passou o volante ao seu Senhor, ao seu Pai Celestial, você disse, Senhor, conduza a minha vida, e você senta no carona e você não confia, você não consegue dormir, não consegue descansar, é muito complicado. Mas quando você confia, então você fica seguro. Não sei, a confiança te traz uma segurança, sabe? Traz uma segurança. E quanto mais segurança você sente, mais você consegue descansar. Você está numa casa e nessa casa não tem portão. Você perdeu a chave e vai dormir com a porta só encostada. Olha, tenho para mim que você vai ter dificuldade de dormir. A insegurança rouba a sua esperança. Mas quando você está seguro, então, quando Deus me abraça, quando eu sinto a sua presença, quando eu estou em contato com Deus, qual é o motivo para a minha insegurança? Por isso que o salmista fala com ele mesmo, dizendo, ó alma, volte ao teu descanso, porque Deus tem sido bom. Ele tem cuidado de nós. Agora, eu quero te dizer uma coisa, que esses versos aqui mudaram a minha forma de enxergar. Que é Salmo 127 e 1. Olha o que diz, eu vou ler duas traduções. A primeira diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, Deus está dizendo, se você acredita que o que está protegendo você é a polícia, é o guarda, você não está entendendo que, de fato, se o Senhor não te guardar, nenhum guarda vai conseguir. Se o Senhor não te guardar, nenhuma polícia vai conseguir. Nenhum portão vai conseguir. Nenhuma câmera de segurança vai conseguir. Se o Senhor não te proteger. Então, até você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você continua sendo guardado por Ele. Agora, olha o que o verso 2 do Salmo 127 diz. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Agora, deixa eu ler para você a versão King James, que é uma versão linda, do Salmo 127. Olha, o verso 2. Os obstinados que retardam o seu sono até a alta noite,
acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estão dormindo. Olha que doideira isso aqui, gente. Que tradução maluca, me deixou perplexo. Olha só, ele está dizendo, aqueles que retardam o sono, que não querem dormir, são obstinados demais, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. O trabalho é uma idolatria, um Deus, ele é tudo pelo trabalho. Eles não alcançarão os bens que Deus dá àqueles que Deus ama, mesmo quando estão dormindo. O texto está dizendo que Deus libera coisas enquanto você descansa. Deus te dá coisas que não dá àquele que trabalha muito. Quando você descansa a sua alma e confia no Senhor, você recebe bens preciosos que nem aquele que acha que com muito trabalho vai conquistar. Então, olha, eu não estou dizendo para você não trabalhar, eu estou dizendo para você aprender a descansar em Deus. Se Deus não guarda os seus filhos, não é a polícia que vai guardar. Se Deus não proteger os seus filhos, não é um guarda que vai proteger. Então, as pessoas procuram descanso físico, mas elas precisam do descanso da alma. E quando a sua alma está descansada de verdade, até o seu físico se renova. Aí existe aquele limite que eu lhe disse, que era no esforço excessivo, você tira esse tempo de descanso físico, respeitando-se a si mesmo. Mas ele não é como o descanso da alma. E o descanso da alma você só vai adquirir conectando à fonte. Sabe o que é descansar a alma? Descansar a alma é viver o que Deus tem para você. Viver o propósito de Deus não te cansa. A Bíblia diz que o jugo, Jesus diz assim, tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há pessoas que estão dizendo que a cruz é pesada, que está pesado demais seguir a Cristo. Que peso é esse, meu irmão? Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Que peso é esse? Esse peso aí não é o fardo do seu propósito. Talvez essa não seja nem a sua cruz. Você está se envolvendo em cruz que não é sua. Há batalhas que não são suas. E você está agarrando e botando a culpa em Deus. Só é pesado o fardo do seu pecado, da sua consequência. O fardo do orgulho, do ego. Esse é pesado. A sua cruz, aquela que foi feita sob medida para você, viver o propósito de Deus, é leve. E não é leve porque ela não tem peso. Ela é leve porque Deus te faz cada dia mais forte. Sabe o que cansa? Cansa fazer o que Deus não mandou. Sabe o que cansa, que irrita? Estressa fazer um trabalho inútil. Fazer um trabalho que não dá resultado. Isso estressa. Fazer o que você não foi chamado para fazer, se envolver num assunto que não é para você. Sabe, você tem tanta coisa para resolver hoje, por que você está pensando no que a vizinha está fazendo? Por que você está pensando no que o teu tio fez essa semana? Por que você está trazendo isso para a roda de conversa, para a sua mesa, para discutir sobre o que as pessoas estão fazendo? E depois você está num nível de estresse, angústia e não sabe por quê. Porque você passou o dia se envolvendo em assuntos que não são seus. Deus tem um propósito para você, Deus tem uma cruz sob medida para você, e para você ela é encaixada, ela é leve, é suave. Se você fizer o que Deus mandou, você não cansa de fazer, você descansa em fazer. Então nunca mais diga assim, olha, eu estou cansado de dizer. Eu não vou dizer isso nunca mais na minha vida. Olha, eu estou cansado de falar de Jesus. Isso nunca vai acontecer. Eu estou aqui 7 da manhã, descansando em fazer o que Deus mandou. Porque Deus me mandou fazer isso. Eu sei que Deus está mudando a vida de muita gente. Eu não posso sair desligar essa live e fazer... Oh, meu Deus, como é ruim acordar cedo. Como é ruim pensar as pessoas são ingratas. Ai, tantos que deveriam estar aqui não estão. Ah, ninguém quer me ouvir. Ah, mas as pessoas deveriam compartilhar. Elas não compartilham. Faça o que Deus te mandou fazer. Faça com um sorriso no rosto. Faça com desejo, faça com coração. Deixe que Deus faz enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Deus traz o resultado do seu trabalho.
faça o seu trabalho bem feito, entregue-se de coração e depois descanse o seu coração. Lucas 10, 41, Jesus fala para Marta, 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 você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas a Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, parar para me ouvir. Isaías 40, 29 diz, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Até os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus te dê força nesse dia para você acelerar. E quando você chegar na fadiga corporal e mental, tire um tempo para descanso. Tire um tempo para dar uma pausa. Quando você está cansado, você não tem que desistir, você só tem que descansar. E depois volte a fazer o que Deus te chamou. Amém? Amanhã tem o último dia da série. Nós vamos falar sobre as lutas que não são suas. É muito bacana, é muito enriquecedor falar sobre isso. Porque então eu saio com a certeza de que enquanto eu faço, eu conquisto. Mas quando eu descanso em Deus, Ele conquista por mim. Feche os teus olhos. Pai, na Tua presença eu estou nesta manhã. Quero te agradecer, Pai. Hoje foi um dia leve, um dia de falar sobre o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Descansar nas Tuas promessas é saber que Tu és o Deus que cumpre todas elas. E ao seu tempo tudo vai acontecer. Então eu descanso em Ti porque eu confio. Se o Senhor está no volante, eu vou deitar meu rosto ao lado e vou dormir, porque eu descanso na confiança, da segurança da Tua voz. Eu descanso na confiança de que estou seguro quando o Senhor está me guiando. Então a minha alma está em paz. Uma paz que talvez não faz sentido. Aleluia. Glória a Deus. Mas é uma paz que excede a minha forma de entender, a minha capacidade de entender. É justamente porque não é uma paz humana. Então eu recebo essa paz. Hoje vai ser mais um dia para a Tua glória. Amém. Receba a paz que excede o entendimento. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.